possível que os estados se reorganizem, né? O artigo 18, parágrafo 3º, vai falar sobre isso. Então, é possível que ocorra uma fusão. O texto constitucional ele fala em incorporar-se entre si. Vamos imaginar que dois estados eles, eles resolvam se juntar. Então, a gente pega o Espírito Santo e Minas Gerais e junta os dois estados e cria um novo estado. O estado Pão de Queijo. Tá? Minas Santa, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu estou criando um novo estado. Estou pegando dois estados, aí some Espírito Santo e some Minas Gerais, e eu vou ter esse novo estado. Bom, a fusão é diferente. Na fusão, eu vou ter um estado que ele vai se dividir em dois novos estados. Por exemplo, a gente pega o Espírito Santo e divide lá norte e sul, e aí eu crio o Espírito e o Santo. Dois estados separados, criam dois nomes diferentes, certo? No desmembramento é diferente. Eu pego o estado, foi o que aconteceu com Mato Grosso e com Tocantins, né? Mato Grosso e Goiás, né? Aí o Mato Grosso continuou Mato Grosso e uma parte do Mato Grosso se transformou em Mato Grosso do Sul, né? O que aconteceu com Goiás? Continuou a existir Goiás e aí foi criado o estado do Tocantins. Tudo bem? Então, esse desmembramento serve para a formação de um novo estado, ou pode acontecer também para a anexação. Eu posso pegar um pedaço de um estado e anexar a outro estado. Eu desmembro parte de um estado e anexo a outro estado. Isso pode acontecer também, certo? Bom, quais são os requisitos para que ocorra essa incorporação? A gente vai pegar o artigo 18, parágrafo 3º, e combinar com o artigo 48, inciso 6 da Constituição. É feito um plebiscito para consultar a população diretamente interessada. Significa o quê? As duas populações. Tá? As duas populações envolvidas, né? Se for, por exemplo, um desmembramento para criar um novo Estado, eu vou ouvir a população lá do Estado que vai permanecer e vou ouvir a população da região que se pretende que se desmembre. Tá? As duas populações vão ser ouvidas. Se uma dessas populações aí se recusar e falar, eu não quero, a conversa encerra aqui. Tá? Então, se a população falar, eu não quero, a população, por exemplo, aconteceu há pouco tempo agora, né? Relativamente pouco tempo. Um estado queria se desmembrar, na verdade ele queria tirar a parte não desenvolvida, a parte que tinha mais mata, fazenda, queria deixar para criar um novo estado. Né? A parte desenvolvida do estado estava tranquila, falava, a gente vai tirar um peso morto, né, do estado. Por isso que as duas populações elas devem ser ouvidas. Aí, se as duas populações aprovarem, aí tem um projeto de lei complementar, tá? Que vai passar pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado. Tá? Aprovada, perfeitamente. Faz-se uma audiência das duas Assembleias Legislativas, ou de qual Assembleia Legislativa envolvida esteja envolvida com isso. Tá? Se tiverem dois estados querendo fazer uma fusão, tá? As duas assembleias vão ser ouvidas. Se for dentro de um estado que está querendo se desmembrar, só aquela assembleia vai ser ouvida, certo? Mas a assembleia vai ser ouvida. O que ela deliberar ali não vincula. Por exemplo, a Assembleia Legislativa pode ser contra, não tem problema. Não importa isso. E aí depois, esse projeto de lei, nós temos a aprovação disso no Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai tramitar esse projeto de lei complementar. É a lei complementar, na verdade, que vai promover a criação, essa reorganização dos estados. Tá? Não é lei estadual, é uma lei complementar federal que vai promover isso. Tudo bem? O artigo 26 ele vai falar sobre os bens dos estados. Basta uma leitura para vocês. Ele vai falar assim, as águas superficiais, ou subterrâneas, fluentes, emergentes e os depósitos, ressalvados nesse caso na forma da lei, as decorrentes de obras da União, aí vão pertencer à União. Né? As áreas nas ilhas oceânicas, nas costeiras, que tiverem no seu domínio, excluídas as que são sob domínio da União e dos Estados.
e dos municípios, né, ou os terceiros. Tá? As ilhas fluviais e os lacustres não pertencentes à União. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Então, aqui está dizendo o quê? Olha, a regra é que terra devoluta é do Estado-membro. Tá? O artigo 25, parágrafo 3º, vai falar das regiões metropolitanas. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. As regiões metropolitanas, elas não são personalizadas, elas não formam uma pessoa jurídica. Elas são, na verdade, um órgão. A região metropolitana é um órgão público, simplesmente isso. Tá? O objetivo é facilitar a prestação de serviços públicos. Por exemplo, a gente tem a Grande Vitória, a região metropolitana da Grande Vitória, que é para viabilizar o funcionamento do transporte público, por exemplo. O artigo 25, parágrafo 2º, vai falar do serviço de gás encanado. Vai dizer que o serviço de gás encanado é um serviço do Estado-membro. Tá? A extração de gás natural é uma atividade econômica regulada pela Agência Nacional do Petróleo. Mas o poder concedente do serviço de gás encanado, aquele que vai para as residências das pessoas, esse é um serviço estadual. Certo? Vamos lá. Os municípios. Os municípios eles gozam também de auto-organização, eles vão ter uma lei orgânica própria, está prevista ali no artigo 29 caput. Essa lei orgânica ela vai ser criada, vai ter 2 turnos de votação, tá? Embora se tenha só uma casa legislativa, mas vai ter 2 turnos de votação, interstício mínimo de 10 dias, tá? E vai ter um quórum de aprovação da lei orgânica de 2/3, certo? Isso é o que diz a Constituição. Esse município ele terá também um autogoverno. Um autogoverno, o que significa isso? Vai ter uma administração própria. Então, segundo o artigo 29, vai ter um prefeito e um vice-prefeito. Esses 2 cargos, os ocupantes, eles precisam ser maiores de 21 anos para um mandato de 4 anos, podendo uma reeleição. Está se discutindo agora se o calendário eleitoral vai continuar por conta da pandemia, mas por enquanto está tudo na mesma, certo? Municípios com mais de 200 mil eleitores, a, a eleição para prefeito e vice-prefeito vai ser por de até, né, esses municípios com até 200 mil eleitores, a eleição é por maioria simples. A partir de 200 mil eleitores, a eleição vai ser por maioria absoluta. Então, é possível haver 2 turnos nessa eleição. Vamos lá. A capacidade de autoadministração, então, ela faz com que o município seja ali um ente federativo, ele vai ser uma pessoa jurídica, de direito público interno, certo? E a capacidade de autolegislação ela é garantida pelo funcionamento da Câmara Municipal. Com relação ao número de vereadores, a emenda constitucional número 58 de 2009 fez um arranjo com o objetivo de regulamentar o número de vereadores. O que se tinha antes disso? A Constituição dizia tão somente que o número de vereadores seria proporcional à população. Só que não havia parâmetros para isso. Então, cada município colocava o número de vereadores que bem entendesse. Alguns municípios eram muito generosos e criaram muitas vagas de vereadores para facilitar a eleição dos caciques, né? E para eles não precisarem disputar muito. Então, eu criava um município era relativamente pequeno e tinha um número grande de vereadores, mas isso no município vizinho, com as mesmas características populacionais e econômicas, o número de vereadores era diferente, porque cada município estabelecia o seu. Até que um dia isso foi discutido em uma ação civil pública e chegou até o STF. O leading case foi no município de Mira Estrela, em São Paulo, e aí o STF, em um recurso extraordinário, na época quem foi o relator foi o ministro Gilmar Mendes, ele fez uma conta na proporção da população brasileira com a população do município de Mira Estrela e estabeleceu ali uma tabela geral de tantos a tantos habitantes e tal, e foi colocando o número de vereadores. Aquilo foi encaminhado para o TSE
Não, esse caso específico só teve efeitos para o município de Meira Estrela, né? Dando. Aí fez uma modulação de efeitos, ó, daqui para frente, na próxima eleição, façam isso. No município de Meira Estrela só. O TSE pegou aquela tabela e baixou uma resolução e falou: a partir da próxima eleição, é essa regra que vale. Completamente inconstitucional e ilegítimo isso foi feito pelo TSE, pelo menos. O caso de Mira Estrela, o STF podia muito bem ter feito o que fez. Mas no caso de Mira Estrela, não. No caso do restante do país, não. Então, naquele ano, foi feito isso. Aí depois, em 2009, o Congresso Nacional editou essa emenda, aí resolveu. Mas foi uma emenda constitucional, alterou a Constituição, certo? Bom, para ser vereador, precisa ter pelo menos 18 anos. Tá? Ah, tem uma tabela para vocês aí, que na verdade é o que aparece no texto constitucional. Tá? Nessa tabela a gente coloca aí, ó, a partir de até 15 mil habitantes, 9 vereadores. De 15.001 a 30.000 habitantes, 11 vereadores. E assim vai a tabela até chegar a um número máximo de 35 vereadores. Não, 35 não. O número máximo que alcança, né, a partir de 8 milhões, com mais de 8 milhões de habitantes no município, então pode ter até 55 vereadores. É o número máximo que a Constituição estabelece. Certo? Bom, para a formação de municípios, eu quero criar um novo município. O que eu faço? Artigo 18, parágrafo 4º, certo? O que vai falar esse trecho, esse dispositivo? Ele vai falar, olha, eu preciso de uma lei complementar federal para determinar o período de criação de municípios. Essa exigência ela veio com uma emenda constitucional. Essa lei, ela não existe e não vai existir, tá? Por quê? Não vai se permitir criação de novos municípios. Estava, inclusive, em discussão no Congresso a emenda para o novo Pacto Federativo, que o objetivo era extinguir municípios. Pegar esses municípios aí de meia dúzia de habitantes, né? E juntar com os municípios vizinhos e ter um município ali decente, pelo menos. Que imagina você ter uma estrutura, toda uma estrutura da administração pública para cada município, mais uma Câmara Municipal, isso é muita despesa. E o pior, esses municípios eles não se sustentam. Tá? Mas então vamos lá, quais são os requisitos que a Constituição estabelece? Isso é importante para nós. Lei Complementar Federal, que não existe. Tá? Um estudo de viabilidade municipal. Esse aqui é interessante, porque ele vai falar, olha, se você quer virar um município, você precisa se sustentar. De onde você vai tirar dinheiro para sustentar o seu município? Você vai ter arrecadação suficiente de impostos? Plebiscito. Eu convoco o plebiscito pela Assembleia Legislativa das populações envolvidas. Aí, por exemplo, se eu quero desmembrar o município para criar um novo, eu vou ter que chamar a população que vai da área que vai ser que se pretende ser desmembrada e a população da área que vai se manter, tá? E as duas vão ser ouvidas. E depois eu crio um município por uma lei estadual, certo? E assim é criado um município. Pessoal, vamos falar agora sobre repartição de competências.